Olá, bom dia, boa tarde, eu sou o Fernando Adas, estou com vocês mais uma vez aqui no nosso programa Marketing do Ideal ao Real, hoje inspirado nas obras do pintor holandês Vermeer. Vermeer é um pintor do século XVII e eu trouxe a obra dele para ser compartilhada aqui entre nós, porque vai acontecer no MASP, ainda esse ano, uma exposição das obras do Vermeer, mas uma exposição composta por um único quadro. Vermeer é um pintor muito polêmico, é um cara que nunca saiu da sua cidade na Holanda, e por isso ele é considerado um pintor um tanto quanto obscuro. Dizem que ele produziu poucas obras e o MASP está trazendo uma única obra. Então nós vamos ter o privilégio de ver uma exposição composta por uma única obra do grande artista Vermeer. Mas o que isso tem a ver aqui com o nosso programa? Bom, hoje é dia 12 do 12 do 12, também um dia único, um dia para muitos, um dia esotérico, um dia mágico, e tudo isso nos inspirou então a falar sobre clientes únicos. Muito se diz a respeito da importância de se dar aquele tratamento exclusivo, diferenciado, único, cliente a cliente, e é sobre isso que a gente vai comentar e trocar algumas ideias com vocês. Você já conhece o nosso programa, sabe que ele é um programa interativo e por isso as suas perguntas são sempre bem-vindas através do e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br e também através da nossa página no Twitter e também no Facebook, Marketing do Ideal ao Real. Bom, quando se fala de clientes únicos, na verdade se fala também de mercados únicos, né? E o que é um mercado único? Qual é a característica deste segmento capaz de torná-lo único? A gente pode, a princípio, definir 4 grandes características para um mercado único. Um mercado único seria um mercado, a princípio, sensível a serviços. E o que é o mercado sensível a serviços? É aquele mercado muito voltado para o diferencial em relação a serviços agregados, entrega, informação, conteúdo. Então,
quanto mais você consegue agregar serviços adicionais ao teu negócio, mais você vai dando um caráter de exclusivo e de único a esse segmento. Significa dizer, por exemplo, que você pode ser uma revenda de automóveis. E enquanto revenda de automóveis, você talvez possa ser comparado com outras revendas de automóveis. Mas se além da revenda de automóvel você agregar informações sobre o segmento de carros, consultoria ao cliente sobre valorização, adequação do atendimento em relação ao melhor produto a ser oferecido a esse cliente, ou seja, se você consegue agregar serviços além da oferta básica, você vai se tornando aí um segmento diferenciado, um segmento único. Então, a primeira característica de um mercado único é a capacidade que ele tem de agregar serviços à oferta básica originada na transação. Uma outra característica do mercado único é que ele valoriza o atendimento, ou seja, dificilmente você vai encontrar um segmento único, exclusivo, que não tenha um grande investimento em atendimento. E quando se fala atendimento, se fala desde a informação prévia que esse cliente pode receber num site ou na adaptação do produto e, sobretudo, ao longo da transação comercial. Atendimento é aquilo que te abriga antes, durante e, sobretudo, depois da transação comercial. Então, o mercado único foca esforços em atendimento. Uma terceira característica do mercado único é a capacidade de ter o preço ligado a valor. O que significa isso? Significa que está se falando de um mercado pouco sensível a preço, ou seja, capaz de absorver preços mais elevados e muito sensível ao valor agregado, ou seja, a conversão deste preço em benefícios efetivos. Então, um mercado é considerado único quando ele consegue traduzir para o consumidor essa questão de um preço tangível e valorizado em benefícios. E por isso mesmo, como este consumidor do mercado único valoriza os aspectos e consegue percebê-los claramente, é muito provável que nos mercados únicos você tenha aí um ticket médio maior, ou seja, um valor de compra maior do que normalmente se percebe. Então, em geral, o ticket médio ele é maior. Então, normalmente essas são as características de um segmento de mercado único. Agora, como é que é o perfil dos produtos únicos? Ou seja, o que eu levo em consideração para entender que determinado produto ou serviço são únicos? Também temos aqui basicamente 4 referências. A primeira referência está ligada à questão das características específicas, ou seja, um produto único muito provavelmente vai ter características específicas e benefícios exclusivos. Significa dizer que normalmente eu estou falando de um lançamento de produto, de uma inovação tecnológica, capazes então de chamar atenção por algo exclusivo, ok? É importante que se diga que dificilmente você mantém essa exclusividade por muito tempo. Então, do ponto de vista de estratégia de marketing, a oferta de características exclusivas tem sentido, é capaz de chamar atenção, mas ela muitas vezes não se mantém exclusiva por muito tempo. Daí a importância de você também agregar serviços a esta oferta. Mas de qualquer maneira, um produto único é aquele produto que contém características exclusivas
e, consequentemente, benefícios diferenciados. Bom, além das características e dos benefícios, a gente espera que o produto único também ofereça soluções diferenciadas. O que seria uma solução diferenciada? É um olhar diferente a uma necessidade do consumidor. Por exemplo, se você vai a uma loja de roupas com a expectativa de comprar determinado produto, esta loja pode, por exemplo, desenhar soluções diferenciadas para atender a tua necessidade de se vestir. Que soluções seriam essas, por exemplo? Ter num painel opções de modelos, conseguir transformar determinado modelo em outra cor, enviar para sua casa um lote de modo que você consiga escolher com a comodidade de estar em casa. Enfim, soluções diferenciadas é toda atitude, toda ação que uma empresa pode ter para resolver o problema do seu cliente de modo pouco comum, ou seja, de modo a se destacar, de modo a ser única. E por isso, uma outra característica também dos produtos únicos é a capacidade de tornar efeitos residuais permanentes. O que significa isso? O grau de lembrança. Um produto único é lembrado por muito tempo, justamente por esse perfil que ele tem de benefícios diferenciados, soluções diferenciadas. Então, um produto único tem essa capacidade de gerar o que a gente chama em marketing de share of mind, ou seja, de um grau de lembrança elevado e, consequentemente, manter esse grau de lembrança por um bom tempo, não só na mente do cliente, mas também na mídia e no mercado. Então, basicamente, essas são as referências para que a gente eleja e perceba um produto único. Agora, quando se fala em mercado único ou produto único, está se falando também de uma questão de posicionamento diferenciado. A empresa que opta por estar nesse segmento único, opta por se posicionar de maneira diferenciada. E quais são, então, as percepções, ou seja, quais são as características deste posicionamento diferenciado? A primeira característica é a percepção de que você tem sempre uma oportunidade única, ou seja, marcas únicas, marcas que se posicionam em segmentos específicos, têm a capacidade de a todo momento passar a impressão para o seu cliente, para o seu consumidor, de que ela oferece oportunidades únicas. E nós não estamos falando aqui de oportunidades únicas ligadas à promoção. A ideia aqui é muito mais de uma oportunidade ligada a benefícios, ligada a lançamentos, a inovações, enfim, uma empresa, uma marca é percebida como sendo única quando ela tem essa capacidade de transmitir ao seu cliente ou ao consumidor em geral oportunidades únicas. Uma outra percepção, uma outra ideia que temos sobre o posicionamento diferenciado tem a ver com a questão do It's Mine. O que é o It's Mine? O é meu, ou seja, é o cliente que gosta de exibir a marca, que gosta de compartilhar essa experiência de consumo e traz essa experiência para si. Ele também se sente único na medida em que ele adota uma marca, uma empresa únicas. Por isso, esse posicionamento do It's Mine é fundamental quando você então atua neste segmento mais diferenciado, mais exclusivo. Uma outra questão a ser percebida é que o posicionamento diferenciado também causa no cliente uma motivação aspiracional. O que significa isso? Significa
que você traz para sua base clientes que não só são felizes com a experiência de consumo, mas que também querem mais. Estou falando basicamente aqui de fidelização. Segmentos únicos, segmentos exclusivos, são segmentos capazes de motivar e de manter clientes fiéis. Clientes que sempre vão querer um pouco mais dessa experiência junto à marca. E vão querer um pouco mais justamente porque não percebem concorrência em relação a essa marca. O fato de não ter concorrentes é também uma grande referência nesse posicionamento estratégico de exclusividade. A baixa concorrência ou a inexistência de concorrentes são fundamentais para que esta marca seja considerada como uma marca única. Então, do ponto de vista de posicionamento, precisamos ter essas impressões e essas referências para que a marca se torne única. E aí o que fica é sempre a pergunta: vale a pena atuar nesse segmento? Ou seja, vale a pena transformar a sua marca numa marca única ou buscar esse posicionamento estratégico único? Fica aqui algumas questões para que a gente perceba a dor e o prazer de se tornar uma marca única. A primeira questão é a questão da fidelidade do cliente. A gente entende que marcas únicas geram maior fidelidade, ou seja, prepare-se para ter um cliente fiel e um cliente muito à vontade também para sugerir melhorias, criticar, enfim, uma relação muito próxima e de grande aderência. Então, marcas únicas têm a capacidade de gerar clientes fiéis. Isso é muito bom para você, por isso demanda também muito investimento. Uma outra questão é maior mídia espontânea, ou seja, as marcas únicas, elas se tornam referências. Por isso, é muito provável que elas gerem mídia espontânea. Quando se fala, por exemplo, de uma marca de luxo, habitualmente se fala de uma Chanel, de uma Louis Vuitton, enfim, são marcas de referência. É lógico que muitas outras marcas existem, mas as marcas únicas na percepção do cliente são percebidas como marcas de referência e por isso geram uma mídia espontânea com um pouco mais de frequência. Uma outra característica para a gente analisar é a questão do foco em comunicação dirigida, ou seja, marcas únicas são únicas justamente pelo fato de se comunicarem de maneira personalizada com os seus clientes. Significa dizer que, do ponto de vista de estratégia de comunicação, essas marcas únicas vão adotar a comunicação dirigida. O que é essa comunicação dirigida? É a comunicação que muito provavelmente adota o correio, a ação postal, o e-mail ou então o telefone. Ou seja, tudo isso criado, pensado para que você atue junto ao seu cliente de maneira dirigida e de maneira personalizada. E por isso mesmo, as marcas únicas têm a capacidade de criar a questão do branding, ou seja, são marcas muito focadas em ações de branding, ou seja, de percepção e de criação de valor da marca. Isso é bom? Isso é ótimo, na medida em que a marca desloca a discussão do seu consumidor em relação a preço, em relação a inovações tecnológicas. Ter uma marca forte é fundamental para que o seu cliente te perceba no longo prazo. Uma marca forte, ela te dá retaguarda para contornar objeções de curto prazo ligadas a preço, ligados à ausência da oferta. Então, poder ser exclusivo, se diferenciar de maneira segmentada é importante para que você então reforce a sua marca e seja único.
E por fim, a questão do relacionamento com clientes, ou seja, marcas únicas, marcas posicionadas como exclusivas, têm uma capacidade grande para criar e gerar relacionamento com seus clientes. E o que é o relacionamento? É não só conhecer o perfil desse cliente, mas oferecer a ele ofertas e benefícios que vão de encontro ao que ele busca, enfim, ofertas pertinentes e ofertas relevantes. E por isso elas se tornam únicas e por isso elas se tornam quase uma obra de arte. E por falar em obra de arte, eu queria terminar esse bloco mostrando um pouco mais das obras do Vermeer, já que nós vamos no MASP ver apenas uma das obras. Termino esse bloco então agradecendo a tua atenção e nos inspirando aqui em mais algumas obras de arte desse grande artista Vermeer. Obrigado pela atenção, até daqui um pouco.